Salve, salve! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo de cultura racional. Vou dar sequência na página 14 do 15º volume da tréplica. Permaneça comigo até o final, compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Tem livros físicos, pelo www.culturaracional.com.br. Por que nós não somos daqui? E de onde somos? Também ninguém sabe. O que viemos aqui fazer? Sofrer desta maneira? Ninguém sabe dizer. Por que somos condenados à morte? Ninguém sabe dizer. Por que parecemos ser tudo quando nada somos? Ou por que assim somos? Ninguém sabia dizer. Somos daqui uns seres misteriosos, porque ninguém sabe dizer coisa alguma a nosso respeito. Estamos aqui num mundo misterioso que ninguém sabe dizer coisa alguma a seu respeito. Ninguém sabe dizer a causa de coisa alguma de tudo o que existe. Todos desconhecem a causa do antes de ser. Isso aí, como está? O que era? Ou por que nós estamos dentro de um mundo que não é nosso? Ninguém sabe. De formas que tinham que viver neste absurdo contraditórios, por coisa alguma saberem de verdade das verdades sobre o seu respeito e de tudo. Vivendo como um verdadeiro bicho dentro dessa panela de fogo, penando. E hoje todos conhecendo o porquê de toda esta feitura, o porquê de todos esses feitos, a razão de tudo assim ser, a verdadeira origem, o completo conhecimento, para que todos tenham a oportunidade de voltar àquilo que eram, no seu verdadeiro mundo de origem, racionais, puros, limpos e perfeitos. Se tudo assim é, se tudo aí está, quem são os culpados? Os que passaram do limite racional, os que passaram da linha racional, que entraram pelo pedaço que não estava pronto. Entraram por esse pedaço e aí vieram parar nas condições que estão. E se continuarem a passar do limite racional, continua a descer para classes inferiores. E dessa maneira, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes por passar do limite racional, entrar por onde não deviam, pelo pedaço que não estava pronto ainda para entrar em progresso. Então, está aí em suas mãos como voltar para o mundo racional. E assim a vida nessa pujança de sofrimento que ninguém sabia, o porquê que ficaram assim, o porquê se tornaram assim, o porquê fizeram tudo assim, quem foi que fez tudo assim? E ficavam nessas perguntas, sem ninguém ter resposta, como nunca tiveram. Todos ficavam nessa vida de horror, porque ninguém sabia como poderiam deixar de ser assim. Então a vida era uma agonia desesperadora, porque ninguém vivia satisfeito de ser sofredor e mortal. Tinham que viver mesmo todos nervosos e todos loucos, porque o sofrimento enfraquece e a fraqueza enlouquece. Sim, porque só sofrer, só penar, só ver penar. Então diziam: onde nós vamos parar com tanto sofrimento? Onde nós vamos parar com tantos tormentos? Onde nós vamos parar com tanto desassossego? Onde vamos parar sem paz? Ainda mais diziam: não há mais quem endireite esta vida. É de pior para pior, porque já de muito vem assim. Todos vivendo neste mundo, sem conhecer o seu princípio, nem o seu fim. Não sabemos como foi nosso princípio, nem como será nosso fim. E assim vivendo, ladeados de amarguras e dizendo: a vida é amarga, porque o que só se espera é a sepultura. É o que só temos certeza de ser. E assim o desânimo dentro do íntimo de todos, e o ânimo e a prosa por fora. E nesse calor de invencibilidade vivia toda a humanidade, à espera de quê? Do inconformismo. Dessa forma ninguém podia ser feliz por ser um derrotado pela deformação. Um deformado não pode ser feliz. Onde há sofrimento não há felicidade. Onde há tormentos não há felicidade. Onde há matéria, que é um mal em si mesmo, não pode haver felicidade. Onde há luta e sofrimento não pode haver felicidade. Um sofredor não pode ser feliz.
Em um mundo de sofrimento, ninguém pode ser feliz, porque tudo é instável. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje parece que é feliz, amanhã não, porque aparências não são verdades. Eu nunca vi bicho ser feliz. Basta ser bicho racional para não ser feliz. Bicho sofre muito. Fases aparentemente boas, mas tudo passageiro, e fases intragáveis. E assim a vida chegou a um ponto de ilusão tal que começaram a sonhar e pensar ser o que não era. As fantasias embriagaram todos e as ilusões também, e ficaram sonhando desse jeito, como se essa vida fosse um bem. E por bem não ser, é que tudo se acaba, porque tudo parece que é e não é. As aparências sempre iludindo e traindo. E a vida chegou a este ponto que só os bem amadurecidos da vida é que têm consciência da negação da vida. Se a vida fosse boa, ela não se acabava. Por a vida se acabar, cadê a felicidade? Assim o mundo chegou neste estado calamitoso de quererem ser o que não são, de se julgarem ser aquilo que não são, de pensarem ser aquilo que não são. E desta forma, o sofrimento atordoante sempre, mas sempre mesmo, em cima de todas as camadas. Tudo aparência só, por a natureza do bicho ser descompreendida. Descompreendida porque o bicho não sabia por que era bicho racional. Então o bicho vivia iludido consigo mesmo, de uma forma tal que julgava tudo pela sua maneira errada de julgar, por o bicho não conhecer a si mesmo. Dessa forma o bicho vivia de uma maneira horrível, por viver descompreendido de si mesmo. O bicho não se compreendia, porque não sabia o porquê estava nesta categoria. Por não saber o porquê estava nesta categoria, não podia se compreender, por não saber o porquê que assim era. Então dizia, eu sou assim, mas não sei o porquê sou assim. Eu não sabendo quem sou eu, muito menos as demais coisas que nos rodeiam. E nessa luta, vivendo sempre à procura da solução, de querer saber o porquê que todos assim são, nunca conseguindo e nem podia conseguir, porque quem vive sem saber por que vive, não pode ter noção exata de tudo o que pensa. Pois diz o bicho, eu não sei quem sou, porque não sei de onde vim, nem para onde vou. Eu não sabendo quem sou, muito menos posso saber das demais coisas. E essa dúvida morava com todos dentro de si. Quem sou eu que não sei quem sou, não sei de onde vim, nem para onde vou? Não sei de onde tudo isto veio, nem para onde tudo isto vai. E vivo aqui neste mundo fazendo as maiores confusões por nada de certo saber. O certo é que nem sei quem sou, porque ninguém nunca me disse de onde vim, nem para onde vou. Então, como eu tenho que viver? Da maneira mais fácil, da melhor maneira possível. E assim o bicho se organizou de modos e maneiras, procurando sempre acertar. E acertando sempre tudo de uma maneira tal que até hoje estão à procura do certo. Por a vida ser constituída misteriosamente. Dessa forma a vida se tornou um enigma. Então eu perguntava, o porquê de minha vida? Não sei. Sei que vivo, mas não sei por que vivo. Não sei quem me fez nem por que me fez. Estou feito assim sem saber como, por que maneira e o porquê que me fizeram assim. Sou um ser misterioso que não sei por que existo. Existo, mas não sei por que existo. Vivo, mas não sei o porquê da vida. Sou um ser completamente misterioso, porque ninguém sabia me dizer quem sou, nem de onde eu vim, nem para onde vou. E assim, vivendo como um verdadeiro estranho de si mesmo, estranhando a sua feitura de ser. Eu estranho assim ser, porque não sei coisa alguma a respeito do meu ser. Queria conhecer o porquê de eu assim ser, mas ninguém sabe dizer o porquê de meu ser. O saber humano ainda está por atingir essas alturas. O saber humano ainda não atingiu essas alturas. De saber quem sou eu e quem és tu, de onde tu vieste e para onde tu vais.
E pergunto eu, de onde eu vim e para onde eu vou? E ficou o ser humano considerado um misterioso ser da natureza, porque ninguém sabia dizer o porquê da existência humana na Terra, porque ninguém sabia dizer o porquê da Terra, o porquê da água, o porquê dos vegetais, o porquê dos animais, o porquê do Sol, o porquê da Lua, o porquê das estrelas, o porquê deste conjunto elétrico e magnético. Ninguém sabia o porquê de coisa nenhuma. Então perguntavam: por que eu existo? Não sei. O porquê da existência desse mundo? Não sei. O porquê da terra? Não sei. E da água? Não sei. E dos vegetais? Não sei. E dos animais? Não sei. E do sol? Não sei. E da lua? Não sei. E das estrelas? Não sei. E dos planetas? Não sei. Ninguém sabia a originalidade de coisa nenhuma, todos envolvidos por grandes mistérios. A vida não passava de uma aventura. Aqueles que tinham sorte nas aventuras pareciam que iam bem. E assim o ser humano nas lutas das aventuras, para poder desfrutar como pudesse, para viver. Dessa maneira, geravam-se os tumultos, as guerras, as brigas, as confusões. Sim que todos aventureiros são gananciosos, ambiciosos e vaidosos. Daí então as falsidades, os golpes, as terríveis intrigas, e assim generalizava-se as vidas das confusões e as guerras, e as lutas não cessavam, os ódios germinavam, as vinganças, os rancores, o despeito, a inveja, os crimes, as mortes, as traições, esse prato feito pelo alfabeto artificial. Um prato desolador, onde a dor imperava, o desespero, as ruínas, o trucidamento, isso na fase de animal racional. A inconsciência dominava a regência do sofrimento, dos tormentos, do desespero, dos aborrecimentos e a confusão noite e dia. Todos confusos, as contradições uns contra os outros. O animal vivia tonto com este modo consumidor de vidas, a vida se tornando uma verdadeira consumição. As febres altas das paixões, os choques, os sustos, os desgostos, fase seríssima de lapidação, todos sendo lapidados na fase de lapidação, a fase do animal racional. A fase animal, a fase de lapidação. Todas essas passagens, por tudo ser passageiro, porque tudo se acaba, para a lapidação, e o amadurecimento, para depois de amadurecidos, conhecer o porquê que assim são, e de onde vieram e para onde vão, para depois de conhecerem o porquê que assim são, depois de conhecerem, deixarem de assim ser. Deixarem de assim viver nessa eterna confusão que parecia ser eterna, porque o animal não tinha condições de dar solução na sua situação de assim ser. Animal, sem saber o porquê, é um animal de origem racional. Então, no conhecer o porquê que assim são, deixarão de assim ser, para então serem o que devam ser, aparelho racional. Como aparelho racional, deixarão de assim ser, como aparelho racional equilibrados racionalmente pelo mundo racional, equilibrados pelo mundo racional, todos voltando para o mundo racional e deixando de assim serem como são nessa categoria em lapidação de animal de origem racional. Então, o equilíbrio perfeito do animal racional está no seu mundo de origem, o mundo racional. E daí deixando esta categoria inferior de animal e passando para uma categoria superior, que é a categoria que está em vigor, a fase racional, passando para a categoria da fase que é de aparelho racional. Deixando de serem sofredores penitentes nessa lapidação inconsequente, para depois dessa lapidação toda, conhecer o porquê que assim são, para deixar de assim serem como são, sofrendo e penando a vida inteira sem solução. Ou já está a solução em suas mãos, do que são, do porquê assim são, de onde vieram, para onde vão, solução real da verdadeira origem de racional. Hoje todos conhecendo a sua verdadeira origem, sabendo perfeitamente como se ligar a ela, pelo desenvolvimento do raciocínio, se ligando ao mundo racional, ao mundo verdadeiro da origem do animal racional. Hoje o animal racional conhece a sua origem, sabe como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem e não nascer mais aí como animal nessa terra em classes inferiores. Hoje o animal racional
está liberto do jugo da matéria, deste inferno que parecia que não tinha solução. Hoje aí a solução em suas mãos para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e lá viver junto dos seus irmãos, os racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E de animal racional passando para aparelho racional, dentro da fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Está na hora da sua volta e de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Chega de penar aí, de sofrer como animal de origem racional. Está na hora de todos se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está na hora do término do sofrimento e os padecimentos cruéis do animal de origem racional. Está na hora da volta de todos à sua origem, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Está na hora de saírem da vida penosa da matéria, a vida horrorosa e tenebrosa desse rincão de amarguras e que terminava, por não saberem, na sepultura. Hoje não termina mais na sepultura, hoje terminam todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida continua na Terra para o mundo racional, seu verdadeiro mundo de origem, saindo de um mundo que se determinaram a passear nele e agora voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está na hora de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, porque já estão cheios já estão cheios da insuportável vida da matéria. Já estão cheios da vida insuportável que levaram como animais racionais. Já não suportam mais a matéria. Vivem porque têm vida de matéria, mas todos já se acham isolados da vida do nada, que levava todos a nada. Tudo acabava em nada. A luta inglorificada. Uma luta inglorificada. Lutar para não resolver nada, porque tudo acaba em nada. Tu acabas em nada, e tudo o que fizeste acaba em nada, porque tudo se acaba. Então, o que adiantou a tua luta? O que adiantou teu sacrifício? O que adiantou tu sofreres tanto? Qual é o teu prêmio? Acabar em nada, e tudo que tu fizeste acabando da mesma forma. Então, para que viveste? Para nada, te iludindo com o nada, pensando o nada tudo ser, por viver neste estado de inconsciência e vendo que o nada nada é. E assim foi a luta do animal de origem racional, lutar pelo nada como se o nada tudo fosse, e sabendo que o nada nada é por tudo acabar em nada, porque tudo por si mesmo se destrói. Quem planta nada não fez nada. Não está adiantando nada, porque quem planta o nada acaba em nada. E tudo o que plantou não adiantou nada, por tudo acabar em nada, porque tudo por si mesmo se acaba. Mas tudo isso porque aí estava nessa categoria de animal, e o animal não tem a consciência perfeita, por isso está nessa categoria de animal. A consciência é imperfeita, e por ser imperfeita estava sob o domínio da inconsciência, por a categoria ser animal, gerado por via microbiana, feito por via germiniana. Um germe, um animal, germinou do chão como um vegetal, com forma diferente, com forma de animal, e dependendo da água para viver como outro vegetal qualquer, por ter nascido do chão, da terra, como um vegetal qualquer, com forma diferente. Por tudo isso, tinha que ser a si mesmo para lapidar a via microbiana, para lapidar a via germiniana, para lapidar o animal que vivia mal por não saber o porquê é um animal e de origem racional. Não podia ser de outro jeito, tinha que ser a si mesmo, para lapidar todos, para depois de bem lapidados conhecer o que estão conhecendo, seu verdadeiro estado de ser de racional. Por estar fora do seu verdadeiro estado de ser, é que aí estão como animais. Mas agora, na conscientização do raciocínio, todos voltarão a conhecer o seu estado de ser, por todos serem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Para deixar de ser animal, só sendo racional, para deixar de ser animal e se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, deixarão de ser como são
animais racionais. Agora todos se ligando ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, todos passando a viver como racional, deixando de viver como animal de origem racional. A vida do animal é uma e a vida racional é outra. A vida racional é consciente e positiva, e a vida do animal, por ser animal, é inconsciente e negativa por estar no estado de lapidação, o estado racional, o estado de perfeição. Como racional, contudo, no seu verdadeiro mundo de origem, a vida racional, a vida eterna, e como animal, no estado de nada ser. Cada vez mais lapidado e cada vez para classes inferiores. E assim chegaram no ponto culminante da meta final, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, chegando dessa forma ao término da vida do animal, da vida do mal, a vida da lapidação. Que maravilhoso, né, gente? O próximo vídeo, o título é A Solução da Vida está na Origem, e a origem é racional. Muito obrigada. Gratidão a todos que assistiram até o final. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, por gentileza. Se inscreve no canal para você ser notificado de quando tiver novos vídeos. E até o próximo. Tchau, tchau.